Por que eu resolvi criar essa aula para vocês aqui agora? Porque, cara, o que mais acontece são pessoas que chegam até mim todos os dias falando: Renato, não consigo crescer no Instagram. Cara, o algoritmo me odeia, faço de tudo e não consigo. O algoritmo mudou, o Instagram mudou, tá tudo diferente. E de fato mudou, de fato tá diferente. Ou então você chega e fala: caramba, eu vejo as pessoas crescerem e o meu Instagram parou no tempo, eu não consigo mais ter resultado. De fato, isso está acontecendo bastante, tá? O algoritmo mudou mesmo, o Instagram mudou, pessoas estão tendo resultado, pessoas não estão tendo resultados. Eu vou trazer para vocês aqui um dos principais motivos do porquê você não está tendo resultado no Instagram ultimamente. Porque quando você fazia as coisas há 2 anos atrás, é uma coisa. Quando eu comecei no digital há 2 anos e meio atrás, era uma forma de produzir conteúdo, era uma forma de você se comunicar. Agora não, agora mudou, tá? Então você deve ter percebido que realmente mudou. E eu quero te mostrar o porquê que você realmente não está conseguindo ter resultado. Então, sem enrolação, pega o papel e a caneta para você anotar tudo, porque essas informações aqui realmente podem mudar o seu jogo, pode fazer você ter resultado de maneira mais rápida, beleza? Se eu tossir aqui, não liguem porque eu tô meio gripado, então vamos lá que a gente consegue fazer. Primeira coisa, gente, o porquê você não tem resultado no Instagram. O primeiro motivo é porque você não tem tanta frequência assim. Como assim, Renato? Não tem tanta frequência assim? Muita gente posta uma vez e some, posta a segunda vez e some, não interage nos stories. É por isso que você não tem tanto engajamento. Por quê? Porque o Instagram é um jogo de atenção, tá? Então assim, você precisa estar marcando território em todos os lugares. Você tem que estar ativo no feed, você tem que estar ativo no Reels, você tem que estar ativo nos stories. Então, o lance, você tem que pensar o seguinte: aonde que eu vou estar ativo? Em todos os lugares, até mesmo no YouTube. Por quê? Porque o seu seguidor, ele precisa entrar no feed e ver você. Ele precisa carregar os stories e ver você. Ele precisa, enfim, ir ver você. Por quê? Quanto mais ele está acostumado a consumir alguma coisa sua, mais ele vai interagir. E quanto mais ele interage, a chance dele engajar com você aumenta muito, 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 muito. E quanto mais ele engajar, aumenta a probabilidade dele te comprar e de virar o seu cliente. Então, cara, segue meu conselho. Quando eu comecei, olha isso. Quando eu comecei, há uns 2 anos e meio atrás, fazendo esse perfil aqui, eu comecei do zero. E a minha cabeça, desde lá de trás, era uma cabeça que pensava o seguinte: eu preciso sempre fazer um pouco a mais que o meu concorrente faz. Eu via que naquela época as pessoas, elas não postavam todos os dias. Elas postavam 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. E eu falei: não, eu preciso ter uma consistência de postar todos os dias. Tanto é que, se você for ver aqui meu perfil, tem mais de 1.300, 1.400 posts, né? Então eu sempre tive essa consciência: ah, mas Renato, dá muito trabalho postar todo dia, dá muito trabalho fazer conteúdo, dá muito trabalho produzir arte. De fato dá mesmo, dá muito trabalho, só que, cara, é o seu trabalho, né? Então não tem como você ter resultado se você não tiver trabalho, se você não se esforçar. Então eu sempre tive essa mentalidade: poxa, eu vou me dedicar aqui, eu vou fazer, sei lá, vou pegar 3 horas do meu dia para fazer os posts da semana para mim conseguir ficar livre disso. E eu fazia isso desde o começo e sempre deu muito certo. Só que agora o lance não é só produzir conteúdo, não é só postar por postar. Tem que ter frequência, mas o conteúdo realmente mudou. Então, se você não ficar atento nisso, que eu vou falar um pouco mais pra frente, você vai ficar de fora. Porque postar por postar é muito fácil. Você pode copiar alguma coisa de alguém, postar ali e já se desincumbiu dessa responsabilidade. Mas não é assim, tá? Você precisa ser frequente, sim. Hoje, a minha estratégia de conteúdo, de postagem, é pelo menos 2 vezes por dia, tá? Eu não posto menos que 2 vezes por dia. Não posto, tá? Não posto. Por quê? Porque eu sempre tenho que fazer um pouco a mais do que os meus concorrentes. Ah, Renato, mas é muito difícil. Calma, eu vou te falar um segredo aqui, anota, porque vai facilitar a sua vida. Geralmente, o que eu faço, tá? O que eu faço? Eu produzo um conteúdo novo por dia. E o outro conteúdo, o que eu faço? Eu pego um conteúdo que eu já fiz no passado e dou uma reciclada nesse conteúdo. Então, o que é dar uma reciclada? Você fala assim: caramba, você vai nos insights,
Você vê, ó, esse post aqui foi muito bom, eu vi que as curtidas foram legais, os comentários foram legais, teve salvamento, teve alcance, beleza, ok. Então esse post teoricamente está validado. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse post lá no Canva e vou alterar. Altero a cor, altero a capa, altero o dizer, talvez eu altere uma palavra ou outra, mas o conteúdo em si é o mesmo. Tá? Então, o tempo que eu perderia para criar um post do zero, 40 minutos, quando eu faço essa reformulação, essa reciclagem de conteúdo, eu demoro 5, 10 minutos. Então, cara, dá para você sim manter uma constância, uma sequência de constância de postagem. Por quê? Porque os seus seguidores de hoje são diferentes de 3, 4 meses atrás. É muito rotativo. Aqui o Instagram é muito rotativo. E por mais que sejam os mesmos seguidores, você pode sim reutilizar post. Ninguém é auditor que vai ficar falando, ah, Renato, você tá postando tudo de novo. Caramba, Renato, mais uma vez esse post, cara. Às vezes pode acontecer, só que, cara, deixa pra lá, porque você está atingindo 99% das pessoas que nunca ouviram o seu conteúdo. Então, uma dica é essa, faça um post novo e reutilize o outro, tá? Mas não deixe a frequência cair, não deixe a peteca cair, sempre esteja ali martelando, 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 porque uma hora o cara fala, realmente, não tem como, esse cara realmente me convenceu, ele é muito bom no que ele faz, e eu vou comprar o produto dele, eu vou assinar o serviço dele, porque realmente ele tá toda hora aparecendo pra mim aqui, tá aparecendo no tráfego, aparece no feed, aparece nos stories, não aguento mais ver a cara desse moleque, vou comprar o produto dele. E é isso que acontece, tá? É isso que acontece, foi por isso também que me trouxe, que eu consegui ter um resultado expressivo de 20 mil alunos. Por quê? Porque a gente tá infesteando a internet de conteúdo, beleza? Então, um dos principais motivos é porque você não tem frequência, ok? O segundo principal motivo, gente, é um dos principais motivos também, eu falo isso pra você porque, cara, eu vejo isso na pele. Como eu falei pra você, o Instagram, ele mudou demais há 2 anos atrás pra hoje. Se você pegar, por exemplo, 2 anos atrás pra hoje, mudou da água pro vinho. 2 anos atrás, qual que era o lance? O lance é, as pessoas mudaram, tá? O criador de conteúdo tem que se adaptar a isso também, então as pessoas mudaram. Há 2 anos atrás, qual que era a briga aqui na internet? Era de produzir conteúdo. Então, quanto mais você produzisse conteúdo, melhor. Ou seja, né? Isso daí até hoje, mas mudou um pouco a maneira de produzir conteúdo. Então, antigamente, o que a gente fazia? O que eu fazia? O que eu fazia bastante, que hoje não funciona mais? É dica de Google, né? É diquinha solta, é diquinha aleatória. Antigamente funcionava muito, por quê? Porque as pessoas eram sedentas por aprender. As pessoas estavam naquela vibe de não, preciso aprender, preciso crescer, preciso não sei o quê. E queriam conteúdo, queria conteúdo. Só que isso foi mudando. Se você for parar para ver agora, né? A gente está em 2022, em outubro. Se você for parar para ver agora como as pessoas estão reagindo a isso, totalmente diferente, gente. As pessoas, elas não querem conteúdo solto. As pessoas, elas não querem mais dicas soltas. As pessoas querem experiências, as pessoas querem relacionamento. Você pode perceber uma coisa, começa a prestar atenção nas pessoas que você segue, aqueles infoprodutores mais famosos, enfim, eles estão fazendo conteúdo muito pessoal, tipo assim, o que eu faria nessa situação, ou então, olha só os meus resultados quando eu fiz isso, ou então, pare de fazer isso porque eu não consegui ter resultado com isso. Ou seja, eles sempre tendem a puxar para a experiência pessoal deles. O que acontece? Eles acabam humanizando muito mais o perfil. Quando você acaba trazendo suas experiências, você deixa o negócio muito mais humano. Então, quando você começa a sair daquela corrida de ratinhos que você fica postando conteúdo, dica, e começa a mudar para suas experiências, começa a trazer o conteúdo de forma mais humanizada, começa até então mesmo. Você pode ver que também o jeito de postar mudou. Antigamente era muita foto, muito carrossel. Não que isso não funcione, funciona muito. Mas as pessoas estão investindo muito mais do que na sua própria imagem. É vídeo, eles fazem aqueles podcasts. Ou seja, então o que está acontecendo? Está sendo muito mais humanizado, as pessoas estão aparecendo mais.
As pessoas elas estão dando a cara a tapa, as pessoas estão dando as suas opiniões, tá? Então, por exemplo, nessa época aqui até mesmo de política, muitas pessoas estão se posicionando. Você pode ver, as pessoas estão se posicionando, falando, não, o meu posicionamento é esse. Antigamente, talvez as pessoas não se posicionariam, mas hoje elas fazem isso por quê? Porque aquele estilo de blogueiragem, aquele estilo de você ser um blogueirinho, trouxe isso para o marketing digital, tá? Você pode ver que tem muitas pessoas que nem produzem mais conteúdo. As pessoas só ficam tirando foto, posta foto no feed e só faz stories, tá? Então, assim, são várias estratégias diferentes. Essa estratégia funciona? Pode ser que sim, para algumas pessoas funciona, para outras pessoas não, mas de fato você não pode discordar de uma coisa: o jeito de você produzir conteúdo realmente mudou. E se você não humanizar o seu perfil, se você realmente não mostrar a sua rotina, se você não mostrar os seus pensamentos, as suas ideologias, as suas crenças, você não vai conseguir ter resultado. Por quê? Porque as pessoas estão conectando muito mais com quem elas se identificam. Então você pode perceber, tem pessoas, tem influenciadores que eles trazem conteúdo, mas você pode perceber que ali por trás do conteúdo o cara meio que virou um ator. Ele traz também alguma coisa assim peculiar dele. Então, por exemplo, tem muitos influenciadores, tem muitos influencers digital, marketing digital, que os caras eles são bons mesmo, tá? Os caras eles manjam, só que eles fazem um personagem por trás. Por quê? Porque eles querem humanizar, eles querem criar conexão. Tem um gatilho chamado gatilho da similaridade. Então, quando você consegue ativar esse gatilho da similaridade nas pessoas, as pessoas acabam se identificando com você e acabam dando preferência em seguir você e dando preferência em curtir e comprar o seu produto. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro do que eu estou falando. Eu, por exemplo, eu me posicionei aqui na internet, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa que amo estar com a minha família, as pessoas sabem que eu tenho uma filhinha, que eu mexo com o Canva aqui, com social media, e que eu sou cristão. Então, tendencialmente, essas pessoas que são famílias, essas pessoas que têm filhos pequenos, essas pessoas que podem ser cristão, elas se identificam comigo. Então, essas pessoas elas acabam me seguindo porque elas compactuam da mesma fé, da mesma crença. E quando você consegue atingir isso é bom, porque não é uma coisa forçada que você tem que ficar forçando para não, porque eu preciso mostrar que eu sou isso. Não, gente, você tem que ser você. E naturalmente as pessoas que se parecem com você, que gostam das suas ideias, que gostam das suas crenças, elas vão começar a te acompanhar, porque elas vão falar, poxa, o que o Renato tem para me dizer hoje? O que o Renato preparou para mim hoje? O que o Renato pensou hoje? Porque eu quero aprender, eu quero compartilhar, eu quero consumir o que ele tem para me falar. Então, quando você humaniza, gente, humanizar é importantíssimo. Dá a sua cara a tapa ali nos stories, produz conteúdo, aparece, grava vídeo, abre caixinha de pergunta, conversa, se relaciona, deixa os seus conteúdos mais humanos possível, troca aquelas dicas básicas por conteúdos autorais, troca aquelas dicas básicas para o que eu faria nesse caso, o que eu fiz para conseguir ter mais de 20 mil alunos, como é que eu fiz para conseguir ter mais de 320 mil seguidores no Instagram, sabe? Traga as suas experiências, humanize, porque você vai ver a diferença não só de engajamento, como também de venda. É brutal, brutal. A internet realmente mudou. As pessoas não querem saber mais conteúdo aleatório, as pessoas querem saber o que você faz. A terceira coisa que te impede de crescer o teu Instagram é a falta de estratégia, tá? Então, se você posta sem estratégia, se você produz conteúdo sem estratégia, cara, esquece, não vai dar certo. Por quê? Quando você está produzindo conteúdo, quando você está pensando no que você vai postar ali no seu Instagram, tem que virar a chave. Essa é a palavra, você tem que virar a chave. Você tem que se colocar no lugar da pessoa que vai consumir o seu produto, tá? Então, assim, sempre quando eu vou produzir algum conteúdo aqui para vocês, eu sempre penso assim, caramba, se eu tivesse no lugar deles, dos meus seguidores, isso seria útil para mim? Se eu tivesse sentado com o telefone na mão, rolando o feed, eu ia gostar de ver isso? Será que isso ia me ensinar alguma coisa? Será que ia mudar alguma coisa na minha vida? Será que eu ia aprender alguma coisa? Ou então seria mais uma coisa que eu ignoraria e seria mais uma encheção de linguiça? Ou então o mais do mesmo?
De verdade, eu sempre penso nisso. Por quê? Porque você tem que estar aqui para ser diferente. Por mais que você não consiga falar de assuntos diferentes, porque é impossível, porque todo mundo, se você pesquisar hoje, pessoas que falam de social media, vai ter 80 milhões de pessoas, pessoas que falam de Canva, vai ter mais 900 mil pessoas. Então, não tem como você falar de coisas diferentes que nunca ninguém falou, mas tem como você falar do seu próprio jeito. Tá? Tem como você colocar a sua própria estratégia naquele negócio. Se você posta só por postar, sem estratégia, cara, relaxa, você não vai chegar a lugar nenhum, desencana, porque isso vai ser só perca de tempo, tá? Então assim, é lógico que, como eu falei, da consistência é importante, sim, mas consistência aliada a uma estratégia que realmente funciona, tá? Então assim, sempre que você for postar alguma coisa, pensa, poxa, isso daqui vai de impacto com a dor que o meu cliente tem? Isso realmente vai de impacto com o sonho que ele tem? Isso realmente vai de impacto com o desejo que ele tem? Porque se não for, tá errado. Não tá errado. O que mais acontece aqui são pessoas que produzem conteúdo para atrair mais pessoas, certo? Elas até conseguem atrair pessoas e no momento da venda elas não conseguem vender. Por quê? Porque não tiveram estratégia na produção de conteúdo. Elas produziram de qualquer jeito. A sua produção de conteúdo tem que ser estratégica ao ponto de você falar a mesma língua quando você faz o conteúdo e de você falar a mesma língua de quando você vende alguma coisa. Por quê? Porque se tem alguma diferença, disparidade entre você produzir conteúdo e do seu produto final, vai dar ruim. Porque a pessoa, ela começou a te seguir por um motivo e ela quer comprar aquele mesmo motivo. Agora, se você começa a produzir conteúdo sobre farofa e você quer vender milho, não vai dar certo. Agora, se você produz conteúdo sobre uma coisa e vende a mesma coisa no final, aí com certeza a chance de você ter resultado e ter sucesso aumenta consideravelmente. E cara, crescer por crescer, esquece, gente, esquece. Se for para crescer por crescer, compra seguidores, tá? Você consegue ter um aumento de base aí de maneira muito rápida. Vou contar para vocês uma história minha, quando uns 3, 4 anos atrás, uns 4 anos atrás, quando eu comecei a conhecer mesmo, a trabalhar com o Instagram, eu tinha um Instagram voltado para um projeto pessoal meu, e eu não sabia muito como mexer, estratégia, não sabia de muita coisa, e eu falei assim, poxa, se eu tiver mais seguidores eu vou estourar, né? Vou conseguir ter mais resultado, vou vender, vou ter mais seguidores, vou ter mais engajamento, vou ter mais audiência e tudo isso. E na verdade foi uma mentira, por quê? Com esse pensamento meu, eu fui atrás de uma pessoa que me vendia seguidores, porque naquela época era muito comum, né, as pessoas oferecer 30 mil seguidores em questão de 2 dias. E eu falei, nossa, 30 mil seguidores em 2 dias, que louco isso, né? Eu falei pro cara, quanto que é? Ele falou, 2 mil, 3 mil reais. Aí eu falei, nossa, é muito dinheiro pra mim, né? Na época era muito dinheiro. Eu falei, caramba, beleza, vamos lá. Aí eu tirei dinheiro da onde nem tinha e comprei seguidores. E foi muito louco, que eu lembro que em questão de um dia pra noite aumentou 25 mil minha base de seguidores. Eu falei, nossa, agora eu estourei. Agora eu vou vender muito, agora tá tudo certo. Só que com o passar dos dias eu vi que, cara, não deu certo, tá? Não deu certo, porque as pessoas que me seguiram não queriam saber o que eu falava. As pessoas que começaram a me seguir não estavam interessadas no meu conteúdo. As pessoas que começaram a me seguir nem sabiam o meu nome. E eu pensei, e foi uma lição pra mim. Eu tive que perder 3 mil reais pra aprender isso. Eu pensei, não adianta você crescer sem estratégia, não adianta você produzir conteúdo sem estratégia. É só uma métrica de vaidade, é só uma métrica para as pessoas entrar e falar, nossa, parabéns, Renato, você tem muitos seguidores. Mas o que adianta no final das contas você ter tantos seguidores assim? Não adianta nada, tá? Adianta sim você conseguir ter estratégia de crescimento para você conseguir produzir um conteúdo atrativo, um conteúdo que ajude de fato as pessoas, um conteúdo que faça as pessoas irem mais longe, porque quando você faz isso, você gera autoridade, você gera reconhecimento e as pessoas acabam fidelizando e comprando de você. Não se permita mais produzir nada sem estratégia. Faça essa pergunta, será que o que eu estou fazendo agora tem uma estratégia por trás disso? Ou é só para perder tempo, encher linguiça e falar, fiz a tarefa de hoje? Não aceite fazer mais de qualquer forma, gente, não aceite. O quarto motivo porque você não cresce no Instagram é porque você não conta as suas histórias, você não conecta com as pessoas. Isso tem totalmente a ver com conexão, que nem eu falei no começo. Mas cara, as pessoas amam histórias.
Se você for parar para pensar, o que leva uma pessoa a ficar presa em uma novela por 10 meses? Porque uma novela geralmente tem 10 meses, né? É uma história, porque ela prende naquela história e ela não quer mais parar de assistir. O que leva a pessoa, gente, a assistir um filme por 2 horas? É a história. O que leva a pessoa, gente, a ficar presa numa série com 10, 12, 20 temporadas? É a história. Ou seja, naturalmente o ser humano gosta de ouvir histórias. Aqui que eu fiz com você hoje, eu contei várias histórias minhas, eu contei várias experiências minhas. Então, o interessante é sempre você pegar algum assunto e conectar com alguma história que você já passou. Isso é muito bom, as pessoas adoram, tá? Por quê? Porque você faz a pessoa entender de maneira mais fácil o que você está falando. Então, por exemplo, você pega um assunto aqui e fala, ó, eu já passei por isso que nem dos seguidores. Ó, eu comprei seguidores e me dei mal, tal. É a minha história. Agora pare e pensa, eu desafio você a pegar um papel e uma caneta e escrever todas as suas histórias que são curiosas, relevantes, histórias engraçadas, histórias que você talvez nem dê tanta importância, mas quando você pega essas histórias, você consegue conectar com a pessoa de maneira mais fácil. Por quê? Porque a pessoa realmente, a sua audiência, elas gostam de ouvir boas histórias. E quando você consegue conectar um assunto com uma boa história, o negócio fica muito mais interessante, muito mais atrativo, muito mais atraente. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, algum conteúdo, ou falar alguma coisa, sempre pensa, caramba, será que eu tenho alguma história para linkar com isso? Será que tem alguma história minha que eu já vivenciei, que eu posso conectar com isso? Porque se eu consigo realmente contar boas histórias, as pessoas elas vão criar uma identificação e uma conexão muito mais forte comigo. Tá? E esse é o lance, tá? Quando você consegue criar conexões e identificações, o seu perfil naturalmente ele vai crescer bastante. E para finalizar, o porquê que o seu Instagram ele realmente não cresce. O último erro é o seu conteúdo ele realmente não é útil para ninguém. Sabe aqueles conteúdos mais do mesmo que você já viu umas 10 milhões de vezes? Sim, esse conteúdo ele não é útil. Então eu sempre costumo brincar, cara, o seu conteúdo realmente ele resolve algum problema da sua audiência? Ele realmente vai tirar a dúvida das pessoas? O seu conteúdo realmente vai fazer a pessoa sair da live, por exemplo, hoje, com a cabeça fritando? O seu objetivo como comunicador aqui, como social media, ou então como produtor de conteúdo, é fazer as pessoas fritarem a cabeça. É fazer a pessoa sair de uma live, é fazer a pessoa sair de um carrossel com a cabeça assim, caramba, nossa, eu nunca pensei nisso, ou então, caramba, realmente, eu já ouvi isso de várias vezes, mas eu nunca ouvi dessa forma que ele me falou. Isso realmente mudou os meus olhos, isso realmente me fez enxergar de maneira diferente, isso realmente mudou o meu jogo aqui na internet. E esse é o seu objetivo aqui na internet, gente, é realmente virar essa chave na cabeça das pessoas para que elas falam, realmente, esse conteúdo ele me inspirou. Quando você consegue fazer isso, galera, o negócio realmente muda, tá? Quando você consegue dar essa conexão a mais, né, para as pessoas, e cara, não é você realmente mudar a vida da pessoa, não, pequenas mudanças, pequenas atitudes, pequenos insights que a pessoa tem através de um conteúdo seu já é o suficiente, tá? A pessoa já fala, realmente, valeu a pena eu me dedicar aqui meia hora do meu dia para ouvir ele falar, porque essas meia hora do meu dia realmente mudaram a forma que eu penso, mudou o jeito que eu vou fazer e realmente eu sou grato a ele. Um seguidor desse dificilmente vai deixar de seguir você. Por quê? Porque ele se identificou com você e ele vai gostar cada vez mais do que você trazer para ele de novo, entendeu? Então assim, esses são os principais motivos que você não consegue crescer o teu perfil aqui. Então pega tudo que eu falei, gente, e faz e coloca em prática, tá? Pega tudo que eu te falei, faz e coloca em prática, que eu tenho certeza que você realmente vai ter ótimos resultados, beleza? E se você realmente quer se tornar um social media estratégico, ou então você já é um social media e quer melhorar os seus resultados, melhorar os seus ganhos, começar a aumentar os seus contratos, os seus clientes, eu tenho uma proposta rapidinha para te fazer. Estou com um curso com desconto do social media estratégico. O preço logo vai aumentar, vai voltar ao preço original. Então, se você quiser aproveitar a promoção do dia de hoje, vai lá na minha bio, então na descrição, e
aproveita, cai de cabeça, porque os meus alunos estão tendo muitos, mas muitos resultados. O pessoal fica trocando ideia no grupo do WhatsApp, eles próprios se ajudam, eu também ajudo vocês. Então ali realmente você vai ter estratégia pura, tá? Eu geralmente pego nichos específicos e dou aulas para nichos específicos de estratégias específicas. Somente hoje eu parei para gravar 7 estratégias para nichos diferentes. Então caso você tenha interesse, corre lá e eu tô esperando dentro do curso, fechou? Então um grande beijo, gente, fiquem com Deus e logo logo eu faço mais uma outra aula dessa para vocês aqui, para vocês aprenderem comigo. Valeu? Um abraço, um beijão, tchau, tchau.